Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Luciano Carrilho e professor da EBD. Nesta oportunidade eu quero trazer para você um subsídio da última lição deste primeiro trimestre de 2023. A lição 13, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Textual: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Leitura bíblica em classe. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Depois nós vamos ler o versículo 16 ao verso 19. Versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verso 16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram e os meus lábios entrou a podridão. Nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Verso 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Verso 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os dos servos e me fará andar sobre as minhas alturas. Faremos agora a leitura da introdução. Este trimestre se encerra com a leitura do clássico texto do profeta Abacuque, que revela a indispensabilidade de um avivamento para a igreja do Senhor Jesus. O clamor do profeta por um avivamento deve ecoar na igreja dos dias atuais, já que nunca houve tamanha necessidade de renovação e fortalecimento divino para a igreja visível. Embora as forças do mal tentem impedir seu avanço, elas não prevalecerão, pois a igreja pertence ao Senhor Jesus. Traremos agora um breve subsídio sobre os 3 tópicos da lição 13. Começando pelo primeiro tópico, o clamor pelo avivamento. Caro professor, caro professora, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Ao final deste trimestre, a lição 13, ela nos leva a refletir sobre o clamor esperançoso do profeta Abacuque diante da triste realidade que assolava a nação de Judá. Conforme Abacuque 3, o coração deste profeta se humilhava diante de Deus, suplicando que ele se manifestasse e trouxesse avivamento espiritual ao seu povo. A súplica de Abacuque é intensa, pois ele reconhece a urgência de que o povo de Judá desperte e retorne aos caminhos do Senhor. No entanto, meus queridos irmãos, a resposta de Deus não foi como o profeta esperava. Deus ele convocou os caldeus, povos do norte, para servirem como instrumento de punição sobre a soberba de Judá. Conforme Abacuque 1:6 e o verso 12. Mesmo após ter sido alertado sobre seus pecados, a nação não buscou arrependimento. Percebe-se também, meus irmãos, a ênfase no clamor do profeta em seu pedido para que Deus não ficasse inerte diante da calamitosa condição espiritual de Judá. Abacuque desejava que seus contemporâneos eles sentissem o mesmo temor ao ouvir a palavra de Deus e clamem por misericórdia. O coração de Abacuque estava avivado, ansioso para que sua geração temesse a Deus e experimentasse uma mudança de comportamento. Portanto, que este estudo, essa última lição deste trimestre, ela possa nos inspirar a orar mais, orar com a intenção que esse profeta nos ensina, suplicando para que Deus avive o nosso coração
e nos ajude a sermos luzes no mundo em que vivemos. Faremos agora um pequeno comentário sobre o segundo tópico da lição, o avivamento pela palavra. Abacuque, meus irmãos, ele reconheceu que o povo de Deus havia pecado e por isso enfrentaria a punição divina. Diante desse cenário, ele faz duas súplicas a Deus, ou seja, dois pedidos. Primeiro, ele pediu que Deus se manifestasse novamente com seu poder do seu povo, pois Abacuque sabia que somente através de um derramamento de sua graça e espírito o povo poderia sobreviver e ter verdadeira vida espiritual. E o segundo pedido de Abacuque, ele rogou que Deus se lembrasse da sua misericórdia em tempos de aflição e angústia, pois sem ela o povo estaria destinado à perdição. Por isso, diante dos alicerces da igreja sendo abalados e da aflição presente em todos os lados, é importante, meus irmãos, implorar ao Senhor que manifeste novamente a sua misericórdia e poder também de Deus para trazer vida, para trazer renovação ao seu povo. Na palavra de Deus, lá no Salmo 42, versículo 1 e 2, que diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me enverei perante a face de Deus? Também lá em Mateus 5, versículo 6, está escrito: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Também podemos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que diz: como recém-nascidos desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Também lá em Mateus 4, verso 4, está escrito: então Jesus lhe disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, meus irmãos, essas passagens bíblicas, como tem várias sobre a palavra de Deus, elas devem ser constantes em nossas vidas e devemos ter esse desejo ardente de buscar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. E devemos estar sempre buscando crescer em nosso relacionamento com Deus através da sua palavra. Faremos agora um pequeno comentário do tópico 3, o avivamento, questão de vida ou morte. É imprescindível, meus irmãos, que a igreja não se conforme com a lamentável condição da sua época e não permita que a falta de interesse por Deus dite o estilo de vida e as relações familiares. Neste sentido, assim como o profeta Abacuque, os fiéis devem clamar fervorosamente a Deus por um avivamento. A inevitável punição divina sobre as nações não deve levar a igreja a se acomodar com isso, mas sim a buscar ainda mais intensamente a presença de Deus. Embora o julgamento de Deus seja certo, é preciso que clamemos como Abacuque, para que Ele, Deus, seja misericordioso e manifeste em nossos dias um avivamento tão poderoso que possamos testemunhar as suas graças, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo e guiando o homem ao céu. É fundamental que a igreja do Senhor se mantenha fiel à sua missão de proclamar o Evangelho e de orar intensamente pelo avivamento da nação. Temos alguns versículos em Romanos, no capítulo 12, e o verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Também lá em 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte, muito conhecido esse versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Também lá em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e insondáveis que não conheces.
Também Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Também Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Por isso, nesses últimos dias, meus irmãos, é imprescindível que a Igreja do Senhor clame a Ele, busque a Ele por um avivamento em toda a terra. Não é só na sua cidade, na sua igreja não, é em todo o planeta Terra, é inevitável. Chegamos agora à nossa conclusão. À semelhança de Abacuque, devemos orar ao Senhor e clamar por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas. A situação espiritual e moral do mundo parece estar tão ruim, meus irmãos, quanto ou talvez até pior do que nos tempos do profeta Abacuque. Precisamos implorar pela misericórdia de Deus por aqueles que estão abandonando a fé e em muitas igrejas aprovando a abominação contra Deus, as heresias. É hora de clamar, mas clamar mesmo, clamar com fé. Aviva, Senhor, a tua obra. Que a igreja seja incansável em sua busca pelo avivamento e que a mensagem do Evangelho possa ser proclamada com ousadia e poder em todo o mundo. Que Jesus em Cristo nos abençoe. Amém. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia.